Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou o professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula onde nós falaremos sobre estações de tratamento de água. Tenho aqui como ajudante, como auxílio, o Ronaldo, está fazendo a interpretação lá, inclusive ele conhece o meu sinal, beleza? Gente, eu acabei de dizer que nós falaremos sobre estação de tratamento de água ou estações de tratamento de água. Sim, a água precisa ser tratada até que ela consiga chegar à nossa casa com qualidade. Vocês já se perguntaram por que nós precisamos tratar a água? Que qualidade é essa? Quer dizer que a água dos rios, dos mananciais não tem qualidade? Tem, mas a maioria dessa água, não está própria para o consumo. Nós vamos falar algumas coisas sobre isso, tá bom? Começo com um questionamento feito há muitos anos atrás. Esse cidadão aqui é o Louis Pasteur. Louis Pasteur foi o responsável por aquele processo chamado pasteurização. É um processo de conservação do alimento aí, um processo muito utilizado até hoje, né? Cujo objetivo é pasteurizar, ou seja, resfriar e aquecer, a fim de tornar os alimentos capazes de serem consumidos pela espécie humana sem que haja a presença dos micro-organismos. Os micro-organismos patogênicos, né? E aí o que acontece? Olha a frase que ele disse há muito tempo atrás. O que você acha que Louis Pasteur quis dizer quando relatou que nós bebemos 80% das nossas doenças? O que na tua opinião reflete essa afirmação? Bom, talvez eu já tenha explicado, né? O que Louis Pasteur quis dizer é que na água, quando ele identificou os micro-organismos, e foi ele, o cientista, o pesquisador responsável por conhecer as bactérias, os protozoários, vários tipos de parasitas, porque até então a espécie humana chamava esses seres microscópicos de micróbios, e todos eles eram iguais na cabeça do homem. Mas assim, com a invenção do microscópio, com outras tecnologias e com a boa vontade da equipe do Louis Pasteur, porque ninguém faz nada sozinho, né? Com o coletivo de pensamento que ele tinha, eles chegaram à conclusão da presença dos micro-organismos e que grande parte deles, sim, provocam doenças, no sentido de parasitar células, acabam provocando doenças. A afirmação do Louis Pasteur é de que na água nós consumimos, naquela época, né, ele entendia que 80% das doenças que a espécie humana tem advém da água que eles consomem. Daí então, pessoal, já talvez a maior necessidade de se tratar a água, a necessidade de desinfectar, de destruir parasitas, micro-organismos que porventura nos promoveriam doenças se essa água não passasse pelo tratamento. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam. A água poluída é aquela que apresenta alteração na cor, no sabor e no cheiro. Todavia, nem sempre ela provoca doenças. A água poluída nem sempre provoca doenças. Já a água contaminada, falamos disso agora há pouco, é aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população, graças à presença de agentes patogênicos. Agentes patogênicos são agentes que provocam doenças. Patogenia vem de patologia, que é a mesma coisa que doença. Cite algumas ações do nosso cotidiano, na nossa vida, que nós poderíamos evitar a poluição e a contaminação da água. O que nós podemos fazer para evitar a poluição e contaminação da água que vai ser tratada? Aquela água dos rios, dos lagos, dos mananciais. Agora com vocês, em 1 minuto eu já volto.
embora várias ações são coletivas, essa resposta é muito pessoal, né? Eu, por exemplo, coloquei aqui, ó, não descartar o óleo de cozinha no ralo. Olha a importância de nós termos essa consciência. Reduzir o uso de pesticidas e herbicidas nas plantas, porque esses elementos químicos se juntam à água, são dissolvidos na água e se transformam em metais pesados, cancerígenos, por exemplo. Jogar lixo sempre em local adequado. Isso aí é o beabá. Utilizar a água de forma consciente e sustentável, evitando o desperdício. Sim, porque toda vez que nós desperdiçamos a água, novas regiões precisam ser administradas para servirem de reservatório. Pessoal, a água, quando ela é captada lá dos mananciais, dos rios e dos lagos, ela chega até as estações de tratamento. Lá essa água fica reservada, né? Fica num reservatório, ela é captada e fica num reservatório. E a partir desse reservatório, ela passará por etapas até que ela possa estar em condições adequadas para a utilização. Olha as etapas pelas quais ela passa. Isso aqui acontece, por exemplo, na Sanepar, na Companhia de Água aqui do Paraná, né? Saneamento Básico e de Água aqui do Paraná. Então primeiro a água é captada lá dos rios, depois de captada ela é reservada e passa por um processo chamado coagulação e depois floculação. O que é isso? A água está cheia de condições ali, está cheia de sedimentos, né? Esses sedimentos então, essa água é submetida pela ação química do sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio tem o poder de agregar essas moléculas e aproximá-las, ao qual eu chamo de transformá-las em flóculos, ao qual eu chamo de floculação. Então toda essa sujeira, esses sedimentos, eles ficam mais pesados do que a água repousando por algum tempo, o que vai acontecer? Essa substância vai acabar descendo por maior densidade lá para o fundo do reservatório. E aí o que acontece? Aí eles tiram aquela água que está na superfície, mas sem sedimentos, e passam por um outro processo, a qual nós vamos chamar de filtração. Aí nesse momento a água está sem cor, está muitas vezes sem cheiro, não vou dizer sem sabor, mas aí passa por um outro processo que é fundamental, o penúltimo processo, que é o processo de desinfecção, que é quando na desinfecção, através da ação do cloro, do flúor e de outros condicionantes, existe a eliminação das bactérias, de protozoários, de fungos, de vários micro-organismos patogênicos. É nesse momento que a gente ganha aquela garantia de que a gente não vai se infectar com uma doença, através da desinfecção da água. Né? Quando você vê aquela água mais turva, né? Água clorada, o cloro é importantíssimo, porque é o cloro que destrói a matéria orgânica ali, né? Os micro-organismos que estariam presentes na água, beleza? Eu já vou falar sobre cada uma das fases bem lentamente. Primeiro, eu gostaria que vocês respondessem uma questão de vocês. Vocês viram que eu iniciei a minha aula aqui com a bancada armada já. É lógico. Hoje vai ter uma atividade prática, como é comum em quase todas as aulas de ciências, né? Nesta atividade prática, eu pretendo mostrar para vocês duas etapas no tratamento da água, como que acontece. O primeiro deles é o tratamento que vai utilizar a floculação e a decantação. Então imagine vocês, aqui eu tenho uma água límpida, e eu preciso transformar essa água da forma como ela chega lá dos rios, né? Então ela chega lá com bastante sedimento. O sedimento que eu escolhi aqui é terra, normal, terra, né? Como essa água está em movimento pela correnteza dos rios e dos lagos, né? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. A água fica toda acometida pelos sedimentos. Não dá nem para saber que tipo de sedimento que é. Aí, o que acontece com essa água quando chega no reservatório? Ela é captada. Lá no reservatório ela vai passar por um processo químico, utilizando-se o sulfato de alumínio. Eu tenho aqui sulfato de alumínio e aqui no Erlenmeyer eu tenho água, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sulfato de alumínio. Onde que eu comprei isso aqui? Eu comprei em locais que fazem tratamento para água de piscina. Ninguém quer entrar em água de piscina que não esteja tratada, né? Lá tem para vender, lá é muito fácil. Então eu vou lá, faço uma solução aqui, ó, né? Faço uma solução. Não posso esquecer que isso aqui é corrosivo. Melhor não fazer em casa ou com um adulto próximo, tá bom?
Tudo isso é importante. Não inalar esse gás que sai. E aí, olha só, pessoal. Quando eu colocar o sulfato de alumínio no recipiente com água, vai acontecer um processo físico-químico aqui. O que vai acontecer? O sulfato de alumínio vai aproximar as moléculas, tornando elas como se fossem flóculos. Eu chamo isso de floculação. Esses flóculos vão estar mais pesados do que a água, ou seja, vão ser mais densos. Então, para onde que eles vão? Eles vão acabar indo lá para o fundo. E com isso, a água que não estiver no fundo estará mais límpida. É uma forma de separação, né? Mas já pensou pegar cada grãozinho daquele sedimento de terra? Não teria como. Então o homem utiliza esse processo para fazê-lo, beleza? Eu já fiz isso agora e ele precisa de uns 5 minutos para fazer uma reação melhor. Vamos aguardar enquanto a gente vai continuando a aula aqui. Olha lá, ó. Então eu falei para vocês, a água vem dos rios, né? Ela é captada dos rios, dos mananciais, dos lagos e captada até a estação, onde através de bombas essa água será levada até os reservatórios. Nessas bombas nós já temos filtros aqui. Então tudo aquilo que é jogado lá no rio, né? Sofá, televisão, tem gente que joga cada coisa. Tudo aquilo que é jogado no rio, sapato, roupa, né? Revista, então, camisa de time, tudo aquilo que é jogado lá no rio, não vai lá para dentro do reservatório de água, porque aqui nas bombas, as bombas não deixam isso passar. Tá bom? Só vai a água, e é lógico, com vários fragmentos de sedimentos, de terra, de areia, de várias outras coisas, de bactérias, de fungos, tudo que está lá no rio vem. Tá? Nesse segundo passo, chamado de coagulação, outro, floculação e decantação, eu considero assim as 3 fases muito similares. Por quê, pessoal? Porque é nesse momento em que a matéria, através da ação do sulfato de alumínio, por exemplo, toda essa matéria que está ali dispersa na água, ela será aproximada, tudo aquilo ali será juntado. Eles serão aproximados, vão formar flóculos e, após formarem-se os flóculos, aquilo ali estará em repouso por aproximadamente 90 minutos ou mais, um pouquinho mais, 90 minutos. Esse é o tempo exato para todo aquele sedimento que está lá todo unido através de flóculos, acabar se condicionando para um processo físico, que é a decantação, né? Os corpos que estão mais densos vão para baixo. E aí todo esse sedimento vai se depositar lá no fundo do recipiente, do reservatório. Aquela água que ficou entre o fundo e a superfície será uma água que será levada para outro processo, a filtração. Aqui, através de carvão mineral e outros componentes, a água será filtrada. Tudo aquilo que não conseguiu ser decantado, né, que passou pela decantação, pela floculação e não foi separado da água, tende a ser separado aqui na filtração. A única coisa que não vai ser separado aqui na filtração, meus amigos, é a presença de bactérias, de fungos, de protozoários, de outros parasitas. Esses só serão eliminados nesse processo aqui, ó, a desinfecção. Então eles jogam cloro na água, né? Jogam cloro na água. O cloro destrói e elimina esses agentes, né, patogênicos, as bactérias que estiverem ali, coisa parecida. Na nossa água aqui no nosso país, a nossa água é fluorada, ou seja, existe a adição do flúor e tem uma função. O flúor é um coadjuvante muito importante no tratamento da cárie dentária. Então, para evitar que todo mundo vá lá e tome flúor e faça escovação de dente com flúor lá, compre flúor, a gente já usa a água fluorada. Então, quando vocês, por exemplo, forem lá no mercado e a mãe compra uma pasta de dente com flúor, não há necessidade, porque a água que você utiliza para fazer o enxágue bucal, ela já tem o flúor necessário para esse procedimento, que é a destruição da cárie, né? Tá bom? Proteção dos dentes. Bom, desinfecção através da cloração, ou seja, a adição de cloro e a adição do flúor. Né? Coloquei aqui, ó, cloro, flúor, ali coloquei uma imagem de um dente, tal, para vocês saberem do que significa, tá bom? Bom, gente, essas foram as etapas que a água passa quando está na estação de tratamento, até chegar à última aqui, que é a distribuição. Nessa fase, a água já foi clorada, a água já foi filtrada, já passou pela floculação,
pela decantação. Nessa fase, meus queridos alunos, é a fase em que a água já está própria para chegar às nossas residências. Beleza? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. No processo de desinfecção da água, são realizados a cloração, cujo objetivo é o de eliminar os micro-organismos patogênicos, e a alcalinização para evitar a corrosão nos canos. Olha lá, ó, qual seria a função da fluoretação nesse processo? Ou seja, da adição do flúor. Qual que é o objetivo? Eu acabei de falar. Eu volto em 1 minuto, vocês respondem e a gente termina a nossa atividade mão na massa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. E aí, pessoal, responderam? Como eu falei, a fluoração ela vai servir lá, é um dos meios utilizados para que o flúor chegue até o cotidiano das pessoas e seja esse coadjuvante no tratamento da cárie dentária, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa atividade mão na massa? Olha só, pessoal, aqui eu tenho 2 recipientes que vocês podem já ver, identificar a ação do sulfato de alumínio ou não. Aqui eu tenho água com bastante terra e pouco sulfato de alumínio. Aqui eu já coloquei a mesma quantidade de terra e sulfato de alumínio. Percebam, pessoal, que a maioria do sedimento ficou lá no fundo do recipiente. Ó. Aqui em cima eu tenho só o que não conseguiu descer ainda. Porque com o passar do tempo, se ficar mais em repouso aqui, esses sedimentos que estão aqui na superfície, a tendência é eles descerem e ficarem também lá no fundo do recipiente. Então, esse processo físico chama-se decantação, tá bom? Quem auxiliou esse processo foi o sulfato de alumínio. No momento em que essa substância floculou, coagulou os sedimentos, aproximou os sedimentos, para que eles ficassem mais pesados e aí pudessem aproveitar da física, beleza? Esse é um processo, uma etapa do tratamento da água. O outro, gente, é a filtração. Algo que vocês com certeza já viram lá no 6º ano. O que seria a filtração? A filtração seria o processo no qual essa água que está aqui com um pouco sedimento, ela vai passar por um processo de filtração aqui. E aí eu fiz um exemplo, né? Eu fiz uma analogia. Como que vai ser o meu filtro aqui? Eu coloquei algodão aqui na tampa da garrafa, né? Cortei a garrafa a princípio, cortei uma garrafa PET, coloquei algodão. Aí eu trouxe aqui, ó, pedras pequenas, não tão pequenas, né? Trouxe um pouquinho de pedra que eu peguei. Elas estão um pouquinho molhadas porque daí eu tive que lavar essas pedras, né? Porque se ela já estiver suja, é lógico que a água não vai limpar, tá bom? Então, pedras pequenas. E também
trouxe aqui uma quantidade de pedras um pouquinho maiores. Vocês podem, inclusive, utilizar areia, se quiserem. Aí o que eu faço aqui no meu filtro? Ó? Eu vou tirar a tampinha da garrafa, vou colocar aqui no recipiente que eu montei, né, que foi o que sobrou lá da garrafa cortada. Pego essa água que já está quase toda decantada, devagar, porque se eu mexer muito aqui, todo aquele sedimento acaba vindo para a superfície, ó. E devagarinho eu vou espalhando ela sobre o meu filtro. O que vai acontecer, gente? Aqueles sedimentos que estão ali, a tendência é que eles fiquem presos sobre as pedras, sobre o algodão, enfim, sobre os componentes que eu utilizei como barreira física aos sedimentos. Vocês conseguem observar como a água já está descendo bem límpidazinha ali, ó? Não sei se vocês conseguem identificar. Olha que legal a água, ó. Está descendo bem límpida, bem mais límpida do que ela estava aqui enquanto ela estava passando pela decantação. Tá bom? Enquanto eu vou fazendo aqui, eu quero dizer para vocês que na aula de hoje nós falamos sobre estações de tratamento de água. Nós vimos as etapas pelas quais a água passa até ela estar própria para o nosso consumo. Nós vimos que é importante cada etapa, inclusive, ela é importante para desmistificar algumas coisas, porque nós sabemos que a água é um excelente vetor, ou infelizmente, né, vetor de doenças, tá bom? Olha lá como está a nossa água. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma aula de ciências. Toda aula tem um experimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Identifiquem aqui a água, olha que legal, ó, como que ela está saindo, ó, limpinha já. Ó. Eu poderia tomar essa água? Melhor não, porque eu não sei a quantidade de micro-organismos patogênicos que de repente tenha nela. Aqui pode ter bactéria, aqui podem ter outros parasitas, né, que podem nos trazer doenças. Então fica aqui, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Fica aqui um grande abraço e até a próxima aula.